Bom, meus amores, agora eu quero convidar você para aprender juntamente com a tia mais uma lição bíblica, isso mesmo. Então agora todo mundo vai ficar bem quietinho e prestar atenção naquilo que o Papai do Céu quer nos ensinar. A história bíblica de hoje se encontra na Bíblia, na nossa Bíblia, lá no livro de Êxodo, tá certo? Então eu vou colocar aqui a minha Bíblia com bastante cuidado, porque ela é muito especial e vamos começar a nossa história bíblica. E vocês sabem quem é o protagonista da história de hoje? Quem é o personagem que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar de um menino, isso mesmo. E vocês sabem que menino é esse? Como é o nome dele? Vocês sabem quantos anos esse menino tem? Esse menino, ele tem 8 anos. A nossa classe são de crianças que têm 5 e 6 anos. Esse menino, ele tinha 8 anos. E vocês sabem qual era o nome desse menino? O nome dele era Josias. Vamos repetir juntamente com a tia? Josias, isso mesmo. E vocês podem estar se perguntando: ô tia, cadê o Josias que eu quero ver? Vocês estão curiosos para ver o Josias? Mas vocês esperem aí que eu não vou mostrar o Josias agora. Sabe por quê? Porque tem mais um segredo que eu preciso contar para vocês. Vocês sabiam que com 8 anos Josias foi coroado rei? Isso mesmo! Quem aí queria ser um rei? Deve ser bastante legal, não é mesmo? E Josias, com 8 anos, ele foi rei. Mas o tempo foi passando, e Josias, ele foi crescendo. Quem aí quer ver o amigo Josias? Ou melhor ainda, quem aí quer ver o rei Josias? Aqui está o rei Josias. E o rei Josias, ele amava o Papai do Céu, crianças. Vocês amam o Papai do Céu? Eu amo o Papai do Céu. E o rei Josias, ele também amava o Papai do Céu. O tempo foi passando, mas o rei Josias, ele não se esqueceu do Papai do Céu. E ele não se esqueceu da palavra de Deus. Ele também amava a palavra de Deus. Vocês amam a palavra de Deus? O rei Josias amava a palavra de Deus. Só que o rei Josias estava um pouco preocupado. Façam aí uma cara de preocupado. O rei Josias estava preocupado. Mas por que será que ele estava preocupado? O rei Josias estava preocupado com o templo. Porque o templo era a casa do Papai do Céu. O templo é a igreja. Isso mesmo. E existiam algumas coisas quebradas no templo. E o rei Josias chamou alguns trabalhadores para consertar o templo. Então, ele chamou alguns homens para que eles fossem lá no templo fazer o conserto. Porque imagina que a gente chegar na igreja e tá uma cadeira quebrada, a gente sentar na cadeira e cair. Ou a gente tá na igreja e o som tá quebrado, não tem som pra gente escutar. Quem quer ficar num tempo quebrado? Ninguém quer. E além do mais, o Papai do Céu ia ficar, ó, triste. Faça minha cara de triste. Vocês acham que o Papai do Céu ia ficar feliz se a casa dele tivesse quebrada? Não. Então o rei Josias mandou esses homens irem para o templo consertá-lo. E eles obedeceram e foram para o templo. E para a gente consertar algo, a gente precisa de ferramentas. Então, eles levaram as ferramentas dele. Levaram lá os martelos para consertar aquilo que estava quebrado. E bateram aqui, bateram ali. Levaram também as outras ferramentas para eles ajeitarem, organizarem as coisas para ficar tudo bonitinho,
tudo organizado. E o Papai do Céu fica feliz com o templo, com a casa dele. Só que eles estavam lá trabalhando, consertando o templo, arrumando, deixando tudo bem bonito. E de repente, um desses homens, ele encontrou alguma coisa. Vocês sabem o que foi que esse homem encontrou? Ele encontrou o livro do Senhor que estava perdido. Isso mesmo. Será que vocês sabem o que era o livro do Senhor? O livro do Senhor era a palavra de Deus. Vocês lembram que a tia já falou que antigamente a Bíblia, ela não era feita com a capinha toda bonitinha. Não, a Bíblia, ela era feita assim, ó, em rolos de papel. E naquele tempo, o livro do Senhor estava perdido dentro da igreja. Vocês acham que o Papai do Céu tava como com aquela história? Tava triste, né? Porque isso que significa que eles não cuidaram bem da palavra de Deus. Tava perdida. Mas quando eles encontraram, enquanto estava lá, organizando, ajeitando o templo que estava com algumas coisas quebradas, eles ficaram muito felizes, eles ficaram muito contentes e animados por terem achado o livro do Senhor. E o secretário do rei Josias foi imediatamente correndo para contar a novidade maravilhosa. Então, esse homem, que era o secretário do rei Josias, ele foi correndo para o palácio. Ele correu para o palácio e, chegando lá, ele disse ao rei Josias a novidade ótima. E o rei Josias, criança, ficou muito feliz. E ele pediu para o seu secretário ler para ele a palavra de Deus. E o seu secretário abriu o rolinho de papel que continha a palavra de Deus e leu para o rei Josias. E quando o rei Josias escutou aquilo que esse homem leu, ele ficou, crianças. Vocês acham que ele ficou como? Ele ficou triste. Por que será que o rei Josias ficou triste? Porque quando o rei Josias leu a palavra de Deus, ele percebeu que o Papai do Céu estava triste com as atitudes que ele estava fazendo, que o povo de Deus estava fazendo. E quando a gente lê a palavra de Deus, Deus fala conosco. E quando o rei Josias leu a palavra de Deus, Deus falou com Josias através da palavra. E ele disse: Josias, o que vocês estão fazendo está errado. Vocês estão fazendo coisas feias. Vocês estão esquecendo do Deus de vocês. E eu estou triste com vocês. E quando Josias, ele escutou isso do Senhor, ele ficou triste também e pediu perdão a Deus. Ele orou e disse: Deus, me perdoa. Eu quero melhorar e não quero mais fazer essas coisas erradas. Então, o rei Josias convidou todo mundo para ir para o templo. Que o templo era o quê? O templo era a casa do Papai do Céu. Então, ele chamou todo mundo para ir para o templo, adorarem a Deus. E chegando lá no templo, ele falou para as pessoas que tinham achado o livro do Senhor que estava perdido. E ele falou para as pessoas que Deus queria que eles se consertassem, que eles parassem de fazer as coisas que estavam desagradando a Deus. E as pessoas se arrependeram daquilo que faziam, que deixava o coraçãozinho delas cheio de pecado. E todo mundo adorou e pediu perdão a Deus. E prometeram ao Senhor o adorarem
e o amarem verdadeiramente. Que coisa linda, crianças! Através da sua palavra, que antigamente era em rolinhos de papel, o Senhor falou com o rei Josias e com aquelas pessoas que moravam naquele lugar. E agora eles sabiam aquilo que o Papai do Céu queria que eles fizessem. Eles sabiam que o Papai do Céu não estavam felizes com as coisas feias e as coisas erradas que eles estavam fazendo. Porque Deus, Ele fala conosco, assim como Deus falou com Josias e aquelas pessoas. E vocês? Vocês têm ouvido a voz de Deus? Vocês querem ouvir a voz de Deus? Peçam, Deus, fala comigo, que Ele vai falar com vocês. Deus vai falar com vocês sim. Então agora, sabe o que eu quero fazer? Eu quero que vocês fechem os seus olhinhos e a tia vai soltar uma musiquinha. E nessa musiquinha, durante essa musiquinha vai tocando, a gente vai dizer: Deus, fala conosco. Deus, queremos ser o seu amigo. Não saia de perto de nós nunca. Amém? Posso soltar essa música? Então vou colocar aqui. E eu quero ver vocês louvando. Fechem os olhos de vocês. Falem com Deus agora. Vocês querem conhecer Jesus? Peçam para conhecer Jesus. Deus, Ele está aqui, ó, na Bíblia. Ele quer falar conosco. Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro. Amém! Vocês falaram com Deus? A musiquinha fala assim: podes falar, Senhor. Estou ouvindo. Eu quero ser o seu amigo. Vocês querem que Deus fale com vocês? Então peçam a Ele que Ele vai falar com vocês. Amém? Então, antes da gente terminar a nossa aula, que foi maravilhosa, eu quero mostrar para vocês o nosso quadro da memória, que nele está todas as lições que nós estudamos durante esse trimestre. Então, eu vou aqui guardar aqui os bonequinhos das aulas de hoje, para a gente poder ver o nosso quadro da memória. Aqui está a nossa primeira lição. Quem lembra da nossa primeira lição? A primeira lição é essa aqui, que fala: Deus é bom. Foi a história do amigo Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai. A gente aprendeu na lição 2 a história de Neemias, que ele ajudou a construir os muros de Jerusalém. A gente aprendeu na lição 3 que Deus me ama, que Deus ama todas as crianças. Na lição 4 a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu a história de Daniel na cova dos leões. Na 5 a gente aprendeu a história de Abraão, que Deus mudou o nome dele para Abraão e disse que ele seria pai de grandes multidões, que os filhos dele seriam tão grandes, os filhos dele seriam tão grandes, tanto como as estrelas do céu. Na lição 6, a gente estudou a história de Deus me cura, que Deus curou o servo de um oficial. E
Na lição 7, a gente viu que Deus nos vê. A gente estudou a história do amigo Natanael, que ficou debaixo de uma árvore. E Jesus, ele viu ele lá, com o amigo dele, Felipe. Na lição 8, foi a lição da semana passada, que a nossa tia Gleicinha contou. A gente estudou que Deus, ele me perdoa. Deus perdoou aquela mulher pecadora que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E na lição de hoje, a gente estudou que Deus fala comigo. Que Deus, ele fala conosco. E Deus falou com o rei Josias. Olha aqui o rei Josias, que ele foi rei com 8 anos de idade. Então, essa foi mais uma história bíblica, mais uma aula que Deus, ele nos deu para guardarmos no nosso coração. E agora eu quero convidar vocês a orarem comigo pra gente falar com o Papai do Céu, tá certo? Então vamos fazer assim, ó. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora para fazer a minha oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma escola bíblica. Abençoa a vida de cada criança, a vida de cada pai, a vida de cada professora. Obrigada, porque o Senhor fala conosco. E obrigada pelo privilégio de termos a Bíblia em nossas casas, de sermos livres para podermos ler a Tua palavra. Fica conosco, que tudo que a gente possa ter aprendido possa ficar guardadinho nos nossos corações. Continua conosco e nos abençoando sempre. É por isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém! Amém, meus amores. Fiquem com Deus e um beijão!